Inclusive, eu quero agora chamar o André Anelli para vocês entenderem por que para alguns a posição do governo é vista como de birrento. O presidente Lula criticou a aprovação do projeto do jeito que saiu ali da versão final do Guilherme Derrite e disse que ele favorece quem quer escapar da lei. Conta pra gente essa história, André Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou fazendo uma manifestação bem em linha daquilo tudo que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em uma entrevista coletiva no dia de ontem aqui no Palácio do Planalto, já havia dito. Críticas, então, à relatoria do deputado federal Guilherme Derrite em relação ao projeto de lei que ficou conhecido como o de antifacção. Chamou também de despreparado o relator desse projeto na Câmara dos Deputados e o presidente Lula, então, deixou para esta quarta-feira, todas essas críticas em relação ao projeto, bem em linha com tudo aquilo que já havia antecipado a ministra Gleisi Hoffmann. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula disse, entre outras coisas, que é preciso leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Mais adiante, em um outro trecho, o presidente Lula ainda complementou: é importante que prevaleça no Senado o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha, de fato, instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas. Fecha aspas. Portanto, essas manifestações do presidente Lula também batem no mesmo ponto que já havia destacado a ministra das Relações Institucionais, de que pode haver um conflito entre o regramento da legislação brasileira, no sentido de que o projeto de lei antifacção estaria conflitando com outras leis relacionadas à segurança pública. O presidente Lula também fez essa observação sem destacar exatamente quais seriam esses pontos de conflito. 2 horas após essa manifestação do presidente Lula nas redes sociais, quem também usou as mídias para fazer uma manifestação em torno do projeto de lei antifacção foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, só que no sentido contrário, apoiando então todo aquele texto que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Um trecho da postagem do presidente da Câmara, Hugo Mota, diz o seguinte: não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. Precisamos estar unidos neste momento. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Repito, segurança não pode ser refém de falsas narrativas. Fecha aspas, portanto, declarações escritas de Hugo Mota 2 horas após a manifestação do presidente Lula, havendo também um conflito, inclusive, de tudo aquilo que é dito entre o lado governista e o lado oposicionista. De um lado, o Palácio do Planalto dizendo que não houve diálogo com o Executivo, do outro lado, a oposição ao governo federal destacando então que estaria havendo, na verdade, uma espécie de interesse sobremaneira do Palácio do Planalto em não ouvir também a oposição ao governo federal. Evandro. Agora, Anelli, eu quero saber também da manifestação do ministro da Fazenda. Veio crítica por parte dele, né? Críticas por parte do ministro da Fazenda, sim, Evandro. O ministro Fernando Haddad falou que deve existir uma asfixia da Polícia Federal. A gente relembra que entre os pontos de divergência entre governo e também a oposição ao governo está o fato do confisco, a destinação do confisco dos bens apreendidos nas operações policiais. O governo federal defendia que pelo menos uma parte desses recursos, muitas vezes expressos ali em objetos de valor, carros luxuosos, relógios luxuosos, até como a gente viu mais recentemente na apreensão relacionada ao Banco Master, também apreensão essa executada pela Polícia Federal, apreensão de bens,
Nesse sentido, então, o governo federal defendia que a apreensão desses bens, pelo menos uma parte, ficasse com a Polícia Federal. No último relatório dos 5 que Guilherme Derrite apresentou junto à Câmara dos Deputados, houve, então, de certa forma, um entendimento, pelo menos parcial, junto ao governo em relação a esse ponto, mas manifestando ainda que uma parte dos recursos continua, então, sob posse das organizações policiais do estado onde aquela operação foi realizada. Diante dessa divergência e de outras de cunho econômico, de cunho de custeio em relação à Polícia Federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse então que existe uma asfixia financeira provocada pelo PL antifacção aprovado na Câmara. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado para obter vantagens no judiciário, que vai ter que respeitar a nova lei se ela for aprovada. Então, por melhor tenha sido a intenção, ela vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. O ministro Fernando Haddad, nessa mesma entrevista coletiva, disse ainda que as questões relacionadas ao PL antifacção, essas questões foram pouco discutidas, não houve participação, segundo ele, de criminalistas aqui no país. O governo federal se colocou à disposição para ser procurado, mas não foi, e que, portanto, houve, de certa forma, um atropelo por parte do relator na relatoria desse caso. As pessoas, eu penso que votaram de boa fé, mas sem compreender pelo exíguo tempo em que o projeto foi discutido, aliás, a 5ª ou 6ª versão, né, que foi a plenário, então não houve não houve audiência pública, não houve oitiva de especialistas, de criminalistas, os grandes criminalistas brasileiros não foram ouvidos, nós fizemos o que pudemos, mantivemos um canal de comunicação permanente, mas não fomos atendidos nos pleitos importantes, né? Agora, o posicionamento do governo federal, conforme já havia sido então tornado público pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é apoiar o projeto que foi enviado aqui do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional e que foi alterado nesses 5 relatórios do deputado federal Guilherme Derrite. A expectativa do governo é apoiar o texto original do governo e não todas essas alterações em cima do texto original que foram conduzidas pelo relator, e o governo federal agora aposta suas fichas também no Senado, que vai, então, em breve, votar o PL antifacção. Evandro. Valeu, André Anelli. Um abraço para você. Alangani, como é que você tem avaliado essa postura do governo e as críticas que ele faz agora numa tentativa de fazer com que isso traga algum tipo de alteração no debate que vai acontecer no Senado daqui para frente? Olha só, Evandro, o governo perdeu, foi uma vitória acachapante do Centrão, foi uma vitória acachapante do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, do Guilherme Derrite, e, em última análise, uma vitória do Tarcísio. E por que não uma vitória da população brasileira com endurecimento da pena? É verdade que o projeto inicial era do governo, mas hoje todo mundo está na boca do povo. Eu conversando aqui com as pessoas, eles falam o projeto do Derrite. E é por isso que o governo está bastante chateado. E o fato de terem votado contra, Evandro, eu vejo que foi um tiro no pé, porque já tinha perdido, né, a autoria do projeto, embora fosse o autor formal, mas o que ficou foi o projeto do Derrite, o projeto da oposição, o projeto da direita, e votou contra o endurecimento penal. É isso que ficou para a população. E agora, vai mudar o que lá no Senado? Se desidratar, ou seja, reduzir as penas, aí perde pela 3ª vez, porque daí vai ficar aquela impressão de que a direita, a oposição, passou um bom projeto e o governo desidratou. Então o governo agora está encurralado, né? Na verdade, quem deu este presente para o Tarcísio foi o Hugo Mota, diga-se de passagem, o Centrão. Fala, Bruno Musa. Bom, vamos lá, me chamou a atenção uma fala do Haddad. Bruno, aqui, rapidinho.
4h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu tinha que cumprir essa parte. Agora vai lá, meu amigo. Tranquilo, vamos lá. Rapidamente aqui uma fala do Haddad, em que ele mencionou que não foi consultado nenhum especialista ou nenhum grupo de especialistas para, enfim, redigir isso ou levar adiante. Aí eu deixo aqui a pergunta, será que foram consultadas pessoas minimamente competentes para desenvolver um arcabouço fiscal que nasceu natimorto? Então, 2 pesos, 2 medidas, às vezes é interessante também colocar. Bom, fica muito clara a derrota do governo, mais uma vez me parece uma articulação importante que o Centrão vem fazendo com a centro-direita para cada vez deixar o PT mais isolado com relação a isso. O grande ponto é que isso vai ao Senado, o governo tem uma articulação maior no Senado do que na Câmara, não sabemos o que deverá ser alterado por lá, o que de fato sairá do Senado, provavelmente voltará à Câmara, e se eles terão força suficiente para não manter aquilo que será eventualmente alterado no Senado. A gente ainda tem a sanção, eventual sanção presidencial, enfim. Então temos ainda um longo caminho pela frente a percorrer. A verdade é que mostrou mais uma vez a própria fragilidade do governo, mas não dá para dizer, na minha opinião, que eles estão mortos nesse tema. Afinal de contas, repito, no Senado eles têm um poder de negociação maior, mas cada vez fica mais claro, ao menos para mim, que o PT começa a ficar um certo isolamento, e a gente viu uma fala importante do próprio Haddad, do próprio Kassab, a gente comenta depois, lá em Nova York, falando que o Tarcísio, se tiver todo mundo junto, ele é praticamente invencível. Então me parece que o jogo começa a ser desenhado de uma maneira muito mais clara. Eu quero trazer também uma manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que criticou os colegas que foram contrários a essa proposta. Vamos lá. Trazendo esse debate eleitoral do ano que vem para uma matéria que nós não podemos permitir que ela seja politizada. É uma matéria que é da sociedade, essa não é uma matéria da direita ou da esquerda. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo os pontos positivos que o governo enviou. Muitos deles foram mantidos, mas que era uma proposta que é o trabalho do Legislativo fazer, uma proposta que precisava ser melhorada. Eu acho que foi um erro do governo ficar contra. O governo tem que se explicar hoje à sociedade brasileira o porquê ficou contra, porque para o cidadão o que importa é o que de fato irá acontecer na prática para melhorar a qualidade da segurança pública do Brasil. E eu quero trazer também aqui uma manifestação de como essa situação deve ocorrer no Senado. Vamos voltar a falar com o nosso André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente agora. André Anelli desapareceu, daqui a pouco vamos nos conectar com ele e já trazemos a informação no Senado. Mas eu quero então retomar o papo sobre o que disse o presidente da Câmara. Zé Maria Trindade, ele menciona que o fato de ter uma eleição em 2026 não poderia polemizar ou, digamos, contaminar um debate importante como o da segurança pública. Ok, é uma fala bastante institucional, mas a gente sabe o quanto as questões políticas e eleitorais sempre vão puxar o carro. Como é que você avalia, digamos, a conduta do presidente da Câmara e a firmeza que ele teve para, mesmo diante das críticas do governo, e até pode usar o termo das birras do governo, comprar a briga do Derrite e levá-lo até o fim? Pois é, eu acho que ele foi equilibrado, muito equilibrado. Olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, eu conheço de muito tempo, acompanhei o seu trabalho na presidência da CPI da Petrobras, num momento muito ali crítico. Ele foi indicado para a presidência da CPI e enfrentou ali os antigões. Ele era um deputado novo na época, né? Enfrentou o PT e tal. Ele é muito firme. A gestão dele é que está sendo muito complicada e tem levado o presidente para umas situações meio dúbias, né? Mas ele é muito firme. E ele poderia ir além, como me disse o deputado Danilo Forte. Se ele quisesse sair ali ovacionado da Câmara, ele colocaria em seguida a votação do projeto que transformaria em terrorismo o crime de facção. Isso seria complementação. Mas ele pisou o pé no freio e apenas votou o projeto que foi assinado pelo presidente Lula. A indicação do Guilherme Derrite para a relatoria foi um pedido do presidente do PP, né, o Ciro Nogueira, que tem uma grande influência, os dois são muito próximos, né? E a indicação do Derrite foi a única coisa que poderia desagradar o PT. E aí o PT ficou nessa birra. E a gente sabe que, olha, não se deve fulanizar a política.
A política tem que ser discutida quanto ao mérito, quanto ao conteúdo. E acabou que essa briga que o Alan falou muito bem aí, se é o projeto de um, paternidade do outro, isso acabou mais importante até do que o conteúdo, do que o mérito do projeto. Isso não pode acontecer, tem que discutir o mérito e os argumentos, e não exatamente a fulanização, os nomes e essa paternidade ridícula. E aí, de quem é? Quem é que sabe? O texto do governo foi melhorado na Câmara. E vai para o Senado, vai pegar um novo relator, nova votação, e depois vai para a sanção presidencial. De quem é a paternidade? Nem DNA resolve a situação dessa. Ô Alan Gani, quem votou contra o projeto deve se envergonhar? Eu vejo que sim, eu concordo com o Zé. O projeto foi melhorado, trouxe um endurecimento penal e era, no final das contas, o que a oposição queria. Porque, no final das contas, Evandro, aquela ideia de classificar as facções criminosas como terroristas era um mecanismo ali para corrigir uma falha da lei. No final das contas, a população queria um endurecimento penal. E o que esse projeto trouxe? Exatamente isso, um endurecimento penal. Portanto, o governo e o PT perdem duas vezes. Perdeu a paternidade, né? Então, foi ele ali, vamos fazer aqui uma analogia, né? Fez o filho, mas quem criou não foi ele, foi o Derrite, né? Pai é quem cria. Então, quem criou foi o Derrite. E perdeu também porque votou contra. Então, ficou carimbado ali naqueles deputados que votaram contra, porque votaram por mais impunidade. E eu quero falar que foi, Piper. Não votaram por mais impunidade. Votaram contra. O projeto, quem propôs endurecimento de pena, inclusive, é o texto original. É o texto original. Então, porque o Derrite aumentou o endurecimento. Papo furado. O texto original, ele já previa o endurecimento de pena. O Derrite, por sinal, ele fez algumas coisas inexplicáveis, como, por exemplo, a questão do pertencimento de bens. Se passassem as primeiras versões do Derrite, as quadrilhas, os bandidos e tal, eles iam perder os seus bens só depois de transitado em julgado. Mas eu te pergunto, isso é obra do Derrite. Mas não foi ingenuidade votar contra? Quer dizer, eles não poderiam ter feito uma campanha de que o projeto era do governo e não do Derrite e ter votado a favor? Não, aí eles votaram contra e ficou essa imagem no final das contas. Então, eu concordo contigo, o projeto inicial trazia endurecimento de pena. Mas o que o projeto, aliás, foi percepção da população? O projeto foi feito para isso, o projeto foi feito para endurecer pena e asfixiar economicamente as organizações criminosas, o que, aliás, o Derrite flexibilizava. Isso, e aí eles vão lá e votam contra. E vamos entender como é que isso aconteceria no Senado? Já temos aqui o nosso André Anelli conectado para explicar para a gente. Fala aí, meu amigo. Pois é, Evandro, o senador Otto Alencar, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já afirmou que o texto aprovado na Câmara dos Deputados, o PL antifacção, 370 a 110 votos, vai sofrer alterações na casa, passando primeiramente pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. E mais, Otto Alencar afirmou ainda que vai ouvir membros da Polícia Federal, do Ministério Público e da Polícia Civil, no sentido de fazer essas alterações e contemplar tudo aquilo que os órgãos de segurança pública, os responsáveis pelo combate ao crime organizado, estão, de certa forma, apresentando como objetos de aperfeiçoamento junto a esse texto aprovado pelos deputados. E aí, a partir de então, o Otto Alencar prometeu levar esse texto, após ouvir todos esses especialistas, para o plenário do Senado, para que, enfim, seja votado. A gente relembra aqui, conforme já destacado mais cedo no 3 em 1 da Jovem Pan, que o governo federal aposta sim em mudanças no Senado, no sentido de aproximar mais o texto daquilo que foi enviado do Executivo para o Legislativo, mas já tem em mente também que essas alterações no texto são inevitáveis, até por conta justamente agora de uma revisão que vai ser então realizada no Senado. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ô, Bruno Musa, você entende que o Senado vai garantir que as mudanças aconteçam, que haja uma diminuição do que eles chamam então de certa insegurança jurídica ou de questionamentos que possam acontecer ao projeto da maneira como ele foi aprovado, e isso poderia, digamos, inflamar o debate depois novamente na Câmara? Olha,
Sob ponto de vista lógico, me parece que sim, que poderia. O governo vai atuar, na minha opinião, forte dessa maneira. Vamos ver a força que ele tem no Senado, apesar de ser maior do que na Câmara. Vamos ver se ele realmente conta ainda com alguma força nisso. Agora, o que me parece bastante claro e vai justamente na linha do motivo pelo qual o Haddad falou que se enfraquece a Polícia Federal e os motivos pelos quais o governo se diz contra, é que basicamente o texto do relator, ele condiciona parte da atuação da Polícia Federal à iniciativa dos governos estaduais, o que automaticamente abre espaço para interferência política local e limita a autonomia da instituição federal na investigação de crimes complexos. Ou seja, você tem uma tendência maior à descentralização. A PF, por exemplo, poderá atuar em investigações quando houver matéria de sua competência constitucional, mas tem de comunicar, por exemplo, autoridades estaduais quando iniciar a apuração por iniciativa própria. Ou sua atuação não deslocará automaticamente o caso para a Justiça Federal ou envolverá a cooperação, por exemplo, da solicitação da polícia ou dos ministérios públicos estaduais. Ou seja, há uma retirada do poder centralizador em Brasília, que é justamente o que o PT quer, centralizar absolutamente tudo. Eles fazem isso com receita, eles querem fazer isso com os impostos, eles fizeram isso, enfim, é a dinâmica do PT, centralizar tudo em sua mão, controlar o da política no geral. E isso tende a dar uma descentralização. E justamente por isso eu concordo que eu não compreendo quem vota contra, ou você votou contra, ou eu entendo quem faz parte do projeto de poder, porque aí você quer centralizar mais poder em sua mão. Então, veremos como isso virá do Senado, se eles aceitarão essa centralização maior ou toparão uma descentralização. Isso pode envolver também, veja só, pensando aqui, elucubrando mais alto, a indicação ou não do próprio Pacheco ao STF, né? Exatamente, Bruno Musa. Agora eu quero perguntar aqui para vocês se o saldo dessa história envolvendo o PL antifacção é uma derrota para o governo na Câmara, Piper? Na Câmara, sim, até porque enfim, houve lá uma votação, o governo foi contra o projeto final e perdeu. Isso do ponto de vista, enfim, do resultado, é óbvio que sim. Porque ele conseguiu as alterações que ele buscava, de certa forma. O que o governo tem que continuar exatamente insistindo é para que as prerrogativas da Polícia Federal saiam absolutamente intocadas em relação a isso. Eu vou dar um exemplo até com base no que o Bruno falou. Se elas já não foram intocadas na Câmara, justamente por conta de uma articulação que garantiu várias versões e com uma versão final que não tocou, por que isso aconteceria no Senado, que tem um alinhamento ainda maior com o governo? Não, então, eu acho que tem que recuperar algumas coisas, porque não está tudo recuperado. A questão orçamentária é importante. E, vejam só, se o projeto do DERIT passa, por exemplo, uma operação como a de ontem no Banco Master. Você está falando. Sim, uma operação como a do Banco Master, a Polícia Federal ia ter que ir lá, o toque ao governador Ibanez, nós vamos fazer uma operação aí, tá? Imagina qual a consequência disso, considerando que tem tanta gente lá do Distrito Federal envolvida na história, inclusive executivos do banco afastados. Então, o projeto original do DERIT, o texto original, ele não preservava esse tipo de independência, mas não passou, de autonomia. Não, ficou, eu estou dizendo o seguinte, contas, primeira coisa, Federal, não adianta ficar discutindo adianta, poderia ter sido. Adianta porque mexeram também agora na questão orçamentária. E o que a sociedade tem que se perguntar é o seguinte: no momento em que a Polícia Federal está fazendo tantas operações envolvendo tantos políticos, a quem interessava mexer nas prerrogativas da Polícia Federal? No final das contas, Evandro, o que ficou? Você acha que alguém interessava mexer nas Lógico que sempre lógico que sempre há força dentro do DERIT teria atendido a essas vontades? Não acho que o DERIT tenha. Não, eu acho que o DERIT é uma pessoa absolutamente honesta, até onde eu sei, e não atendeu. Até onde eu sei. Enfim, né, a gente sempre tem que... Não dá para colocar a mão no fogo por ninguém. Não dá para botar a mão no fogo por ninguém, mas até onde eu sei, ele é uma pessoa competente e honesta. Então eu vejo o seguinte, ele estava ali sob pressão, diversos lados, né, atendendo um lado, depois volta atrás, mas no final das contas a gente não discute o que poderia ter sido, a gente discute como ficou. E como ficou? Preservou sim a autonomia da Polícia Federal e veio o endurecimento de penas. É isso que interessa.